Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 134. No dia de hoje temos 3 capítulos, capítulos 25, 26 e 27, segundo livro de Crônicas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia de número 134. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 25, 26 e 27 do segundo livro de Crônicas. Nós temos no dia de hoje, como tivemos no dia de ontem, 3 reis. E aí, por coincidência, os 2 primeiros são reis ruins, e o terceiro, o último rei do dia de hoje, será um rei bom. Nós lembramos que no dia de ontem nós vimos Jorão, Ocosias e o rei, por fim, nós vimos o rei Joás. O rei Joás começou muito bem e aí depois ele começa a ter um comportamento ruim. Tudo isso é a linha que sai de Davi, passa por Salomão e vai chegando até o período onde terminam os reis, que foi ali próximo do exílio da Babilônia. E depois vem Jesus, que também ele era da tribo de Davi, vem Jesus e ele se torna o rei dos reis. Então tudo isso vai nos mostrar, aqui nós estamos vendo só a história dos reis, daqui a pouco nós começamos os livros proféticos. Quando começarmos os livros proféticos, nós vamos ver que a reação de Deus, a misericórdia e a providência de Deus age nesse período através do envio de profetas para ser uma voz de esperança e um guia correto para aquilo que o povo deveria fazer. Então, nesse momento mais difícil de reis corruptos, nós sempre temos ali um profeta ensinando o caminho. Então, aqui nós vamos ver que nós temos, o padre já disse isso, é bom sempre recordar, padre, tantos reis, por que tudo isso? Aqui nós temos 2 colunas, uma do lado da outra. Nós temos a história está correndo. E aqui nós temos os reis, e do lado dos reis nós temos os profetas que é uma voz correta daquilo que as pessoas deveriam realizar. O primeiro rei de hoje é o rei Amazias. Então Amazias ele se tornou rei, ele derrota um dos povos vizinhos que eram os edomeus, e aí depois ele acaba entrando em desafio, acaba entrando em guerra contra as tribos do norte, contra o reino do norte, que é o reino de Israel. E ali no norte, naquela época, também tinha um rei com o nome de Joás. Então ele desafia o rei Joás, ele desafia o norte, e ali ele acaba perdendo a guerra, ali ele acaba sendo derrotado. No final do capítulo 25, tem um texto ali que eu gostaria de meditar com vocês. Então veja como que começa ali a história de Amazias. Amazias, ele se torna rei, ele vence povos vizinhos e aí depois ele começa a confrontar, começa a guerrear contra as tribos do norte. E quando ele perde, o que acontece? Ali nas tribos do norte, nós tínhamos como capital a Samaria. Então aqui nós tínhamos em todo Israel 2 centros principais. Tem Jerusalém no sul e a Samaria que está ali no norte. E aí o rei Joás, esse Joás é o rei de Israel, das 10 tribos do norte, ele vence o rei Amazias, ele chega no templo, pega utensílios, pega objetos sagrados do templo e aí ele leva para Samaria. Então imagina a humilhação. O templo é saqueado e depois objetos do templo é levado para Samaria, para o local que ali era a capital do norte. Essa também é uma das razões que Israel, que Jerusalém depois no futuro, teve tanto rancor, tanta mágoa, palavra pesada, mas é isso mesmo, até tanto desprezo em relação a Samaria. Então aqui nesse momento da história nós tínhamos uma capital, que é Jerusalém, mas os povos, as tribos do norte tinham acabado fazendo uma segunda capital
porque ali tinha um outro rei e essa outra capital, o nome era Samaria. Veja o que aconteceu no final da guerra, quando Amazias ele perde a guerra. Eu grifei aqui na minha Bíblia, a partir do versículo 23. Diz assim: Quando o rei de Judá, Amazias, filho de Joás, filho de Joacás, o rei de Israel, Joás fê-lo prisioneiro de Bet-Samés e conduziu a Jerusalém. Fez uma brecha de 400 côvados na muralha de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Aqui é o pensamento principal. Apoderou-se de todo o ouro, de toda a prata e de todos os objetos que se achavam no templo de Deus, na casa de Obed-Edom, e dos touros do palácio real, e voltou para Samaria, levando reféns. Então aqui foi praticamente uma devassidão que aconteceu no templo. O rei do norte, ele desce, na verdade Jerusalém está numa parte mais alta, então ele sobe para Jerusalém, pega aquilo que era sagrado, objetos sagrados, até os animais ali de fora do templo, e leva também reféns para o norte. Aqui nós temos, devido à infidelidade, mais uma derrota de Judá, agora uma derrota do rei Amazias. E aí depois do rei Amazias, nós temos a sucessão dele é feita pelo rei Osias. O rei Osias está ali no capítulo 26. Em poucas palavras, Osias se torna rei, ele é bem sucedido e a sua administração é cheia de conquistas, principalmente conquistas militares. Porém, o seu castigo acontece devido ao seu orgulho. Ele se torna um rei orgulhoso e em um determinado momento da história ele se comporta como um sacerdote, que ele não era, ele era apenas um rei. Então ele pega o incenso e ele vai incensar no templo, que deveria ser feito só pelos sacerdotes. Aqui ele querendo se colocar como um rei no lugar até daqueles que tinham funções religiosas da época, que era como se fosse ele pensando que o rei tinha todas as funções e poderia fazer tudo aquilo que ele queria. Então, devido a esse seu comportamento, ele acaba sendo repreendido e depois ele também é castigado e ele acaba sofrendo e ele morre. Aqui nós temos um rei que morre com lepra. Depois, se vocês quiserem, aqueles que quiserem ver com mais atenção, está ali entre os versículos 19 e também o versículo 21. Este foi um rei no início próspero, o rei Osias conquistou territórios, venceu batalhas, e aí depois, um determinado momento do tempo, ele pensando que tinha possibilidade, que tinha poder também para exercer funções sacerdotais, que era dos levitas, ele começa a incensar no templo, que deveria ser feito só pelos sacerdotes. Ele é castigado, o reinado começa a sofrer, e depois ele acaba morrendo com lepra. Então nós temos Amazias e aqui Osias. Vamos para o terceiro e último rei do dia de hoje. Terceiro e último rei, o terceiro e último capítulo também do dia de hoje. Nós estamos no capítulo 27. No capítulo 27 nós temos o rei Joatão. Joatão se torna rei após a morte de Uzias. Ele lidera, reforma e restaura o templo. Joatão, ele enfrenta inimigos, e nesse período, devido à sua fidelidade, ele mantém o reino estável. O reino aqui de Judá, ele tem um momento de paz, um momento de grandes conquistas. Então, é um capítulo muito curto, um capítulo muito breve. Eu penso que vale a pena nós lermos aquilo que é o miolo, aquilo que é o central do capítulo, para nós entendermos aquilo que vem se repetindo muitas vezes aqui na Sagrada Escritura. Quando o rei é fiel, existe prosperidade. Quando o rei é infiel, existe sofrimento, existe dor, e podemos colocar entre aspas, penso assim, existe também castigo. A bênção de Deus, ela acontece como consequência da fidelidade. Então vamos ver aqui o exemplo de um rei que foi fiel, o rei Joatão. Ali a partir do versículo 3 do capítulo 27 diz assim: Foi ele que construiu a porta superior do templo de Javé e fez numerosas obras na muralha de Ofel. Construiu cidades na região montanhosa de Judá e também cidadelas e torres nas terras cultivadas. Então, exteriormente, ele fez coisas ali importantes para Israel, principalmente para a capital ali, para Judá. Quando a gente fala de Israel, naturalmente, nós temos aqui uma divisão entre o norte e a divisão entre o sul. Aqui nós estamos falando das tribos do sul, nós estamos falando principalmente de Judá e de Benjamim. Então, ele construiu uma porta enorme no templo, ele construiu várias muralhas e cidadelas
ao redor de Jerusalém. E aí, ainda mais importante, no versículo 5 e seguintes, diz assim: combateu contra o rei dos Amonitas, venceu-os, e os Amonitas pagaram-lhe naquele ano 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. E aí, aqui, continua dizendo, foi isso que os Amonitas tiveram que pagar-lhe, o mesmo que se deu no segundo e no terceiro anos. E aí o versículo, aqui de fato mais importante, o versículo 6, aquilo que é a teologia, aquilo que é o pensamento religioso que os autores sagrados costumam mostrar aqui nesses textos históricos do Antigo Testamento. Veja, versículo 6. Joatão tornou-se poderoso. Por quê? O texto diz: Joatão tornou-se poderoso, pois caminhava com firmeza na presença de Javé, seu Deus. O resto da história de Joatão, todas as suas guerras e políticas, está tudo registrado no livro dos reis de Israel e de Judá. Então aqui nós temos mais um rei que foi fiel, mais um rei que foi obediente, e por isso o povo viveu ali um momento de paz. Antes da bênção final, antes de nós encerrarmos, a história ela vai continuando e daqui a pouco nós temos reis corruptos, reis que ofenderam a Deus, reis que foram infiéis, e como consequência de tudo isso tem o sofrimento, tem a dor, e depois ali no final da história nós vamos ver a destruição do templo e Judá sendo conquistado e sendo a maioria das pessoas de grandes posicionamentos, de talentos, de importância na sociedade sendo levadas para a Babilônia, para o exílio. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós tivemos só 3 capítulos. O dia de amanhã é um dia mais exigente, um dia um pouco mais difícil, mas também são capítulos relativamente breves. Se esforce aí, continue lendo, meditando, e no dia de amanhã nós vamos ter os capítulos de 28 a 32. 28, 29, 30, 31 e 32. Amanhã será o penúltimo dia do segundo livro de Crônicas. Aí depois nós encerramos do capítulo 33 até o capítulo 36 de Crônicas. Então, faltam apenas 2 livros para nós termos aqui uma ideia geral daquilo que foi toda a história do Antigo Testamento. Depois nós vamos para Esdras e Neemias, que viveram depois do exílio da Babilônia. Ali é o encerramento da parte histórica de Israel. E aí, depois de Esdras e Neemias, nós vamos ter livros proféticos e sapienciais. Tudo aquilo que foi escrito, que foi vivido no período destes reis, principalmente no período que o povo precisava de luz, o povo precisava da força divina. Queridos irmãos e irmãs, parabéns pela perseverança, nós vamos adiante. Estamos quase encerrando o segundo livro de Crônicas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude a aprender, a meditar, a guardar no coração que Deus ele age na história. Nesse período, ele agia enviando grandes profetas. Ele também nos ensina que a fidelidade a ele, a fidelidade nos traz bênçãos, proteção, e mesmo quando nós podemos viver dificuldades, nós temos a certeza que Deus, ele nos conduz. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.